estamos de volta com mais um Naftaluf para vocês. Eu sou Luffy Steffen e esse é o segundo Naftaluf de 2023 com o singelo tema de Anjo Mal, Pecado Capital, Pantanal e os protagonistas que morrem no final. Uhul! Um tema mórbido, mas que a gente vai tratar com a leveza que nos é peculiar. Pois é, minha gente, eu tinha estreado Naftaluf esse ano, vocês acompanham meu canal e viram, né? A gente estreou com um programinho no final de janeiro, comemorando os 50 anos de lançamento da novela O Bem Amado, né? Que estreou em janeiro, final de janeiro de 73. E aí eu dei uma semi-maratonada na novela, né? Inaugurando a minha série de semi-maratonas, mutirões de novelas clássicas. E eu prometi que eu faria isso com as novelas seguintes. É claro que vocês já sabem que pela ordem cronológica das novelas que foram depositadas até o momento na plataforma Globoplay, a próxima seria Pecado Capital e depois Anjo Mal. Mas antes de eu mergulhar nessas semi-maratonas, eu fiquei pensando na estranha semelhança que existe entre essas duas novelas contemporâneas, né, praticamente, já que Pecado Capital estreou em outubro, novembro de 75 e foi terminar em maio, junho de 76, né? E Anjo Mal, por sua vez, estreou logo depois de Pecado Capital, né, em fevereiro de 76 e terminou em agosto daquele mesmo ano. E as duas novelas, então, cravadas nessa metade da gloriosa década de 70, elas trazem uma curiosa semelhança, né? Os seus protagonistas morrem no último capítulo, quer dizer, no caso do Anjo Mal é no penúltimo, né? Mas tudo bem, vai penúltimo para último, é quase igual. Então, resultado, os protagonistas morrem no final. E me chamou a atenção essa simbiose entre essas duas novelas na mesma época, né? Até então isso não era comum em novelas, principalmente as novelas da Globo até aquele momento, né, na década de 70, não acontecia dos protagonistas morrerem. Então por que justo na mesma época, dois protagonistas, que fizeram muito sucesso popular inclusive, morreram? Mas antes de eu responder essa dúvida cruel, eu gostaria de dizer uma coisa. Antes que as pessoas que estejam assistindo me acusem de estar dando spoiler, porque eu estou revelando que os protagonistas de Pecado Capital e Anjo Mal morrem no final, eu diria o seguinte: se você é um consumidor de novelas clássicas, você já deve saber disso, né? Porque a novela, esse tipo de novela antiga, né, novelas do século XX, e principalmente do século XXI, mas as do século XX também, eu acho que elas se encaixam num conceito de paranovela, que seria o mesmo que o parafilme. O que é isso? Fazendo uma rápida digressão. Segundo o Jorge Furtado, grande diretor, roteirista, etc e tal, ele comentou numa das recentes palestras que ele deu sobre roteiro, ele comentou sobre o fato de que alguns filmes são parafilmes, que são aqueles filmes que a gente, mesmo antes de assistir, a gente já sabe muitas informações sobre o filme, porque já saiu na mídia, porque já gerou marketing, porque já virou meme na internet, etc. Então os parafilmes são aqueles filmes que a gente vai assistir já sabendo o que vai acontecer, então não tem problema de spoiler, porque a gente já sabe, né? Então, no caso das novelas clássicas da Globoplay, é a mesma coisa, né, gente? Eu acho que não tem... Principalmente novelas tão famosas como Anjo Mal e Pecado Capital, tão emblemáticas, né? Você não saber que no final eles morrem, né? Não faz muito sentido. São paranovelas. Então, né, assim como existem os parafilmes, existem as paranovelas. Por isso que eu tô justificando ter contado o final, caso alguém aí não estivesse sabendo. Mas enfim, agora já foi. Então é isso, Anjo Mal e Pecado Capital, pra quem não sabia, agora já sabe, os protagonistas morrem no final. Pois é, minha gente, e além dessa questão de que na época não era comum ou praticamente era inédito os protagonistas morrerem no final, outra coisa que era própria daquela época é que não apareciam na mídia, nas revistas e jornais no caso, os finais das novelas, não eram revelados até aquele momento, né? Acho que essa prática de contar o que ia acontecer na novela começa exatamente aí, na metade dos anos 70, né? E aí os jornais e revistas passaram a informar para o leitor o que ia acontecer, né? É muito engraçado porque tem até o Gilberto Braga, naquele livro Autores da Rede Globo, que eu sempre cito aqui, ele comenta que ele, até quando ele começou a escrever novela, na época de Corrida do Ouro, Bravo, ele diz que os resumos dos capítulos eram publicados no dia seguinte, para que a pessoa que tivesse perdido a novela soubesse o que tinha acontecido, né? Então a lógica era essa. Daí ele comenta que não sei por que em algum momento se inverteu essa lógica. E em vez de publicar o que tinha acontecido, começou a se publicar o que ia acontecer, né? Enfim, coisas da mídia e que fazem parte do próprio folclore das novelas, né? Hoje em dia, desde então, na verdade, ninguém vive sem essas informações, né? Todo mundo, por isso que eu digo que a novela é paranovela, né? A gente assiste já sabendo o que vai acontecer, não é verdade? Então, pois é. Então, na verdade, por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, minha mãe, por exemplo, testemunha ocular dessas histórias, ela me contou que quando o Carlão
protagonista de Pecado Capital morreu no final, ela não sabia, porque não tinha sido publicado, ou então, se tinha, ela perdeu essa informação, né? E aí ela estava assistindo a novela e de repente o Carlão morreu e ela ficou chocada, porque ela não sabia que ele ia morrer. E o que ela fez? Começou a chorar. Chorou copiosamente no final de Pecado Capital com a morte de Carlão. E a mesma coisa aconteceu com a Anice. Ela disse que a Anice também, quando morreu, foi uma surpresa, porque não tinha sido divulgado que a Anice ia morrer, né? Então ela disse que ficou chocada com essas mortes. Né? É engraçado como é praticamente impossível a gente imaginar essa época, né? Como que as coisas aconteciam, né? E aí, analisando melhor essa questão dessas mortes tão chocantes, né, no final dessas novelas tão emblemáticas, a gente pode fazer digamos, uma análise da questão moralista, né? A gente percebe que os protagonistas, por que eles morreram? Eles foram punidos, né? A morte foi um castigo para eles, foi uma punição. Por quê? Porque eles tinham feito coisas que não deviam ter feito, fizeram coisas erradas, enfim, é a moral da história, né? Na verdade, o Carlão, protagonista de Pecado Capital, e a Anice, protagonista de Anjo Mal, eram protagonistas anti-heróis, que também, até aquele momento nas novelas, já na era moderna, né, das novelas, que é a era que começa na virada dos 60 para os 70, em novelas de outras emissoras, como Beto Rockefeller, Antônio Maria, Nino Italianinho, né, da Tupi, da Excelsior, e depois a Globo vai pegar isso, vai levar essa modernidade às últimas consequências, né, na virada dos 60 para os 70, e criar o padrão Globo de qualidade para novelas. E aí dentro desse padrão é que eu digo, você não tinha protagonistas. Primeiro, você praticamente não tinha protagonistas que eram anti-heróis, e se tinha, de alguma forma eles se regeneravam e não morriam no final. Não é o que acontece aqui, né? O Pecado Capital e Anjo Mal, o Carlão e a Anice, eles vão até o fim da novela mantendo os seus objetivos, né? E por isso são punidos, né? Por quê? Porque eles transgrediram, saíram da moral, deixaram de ser bonzinhos, imaculados, inocentes e lutaram por seus objetivos, né? De certa maneira. O Carlão não é propriamente um vilão, né? Ele não é um vilão. Ele é uma pessoa, digamos, é um personagem que quer conquistar determinados objetivos que tem a ver com a ascensão social, né? E para isso ele acaba deixando de lado o pudor quando o destino coloca, né, diante dele uma oportunidade, que é o fato de que ele encontra no táxi que ele dirige uma mala de dinheiro que é um roubo de um banco, né? E ele se apropria desse dinheiro. Então, na verdade, é uma questão, né, é a velha questão moral, né? Que depois na novela Vale Tudo vai ser discutido muito também, anos depois, né? A questão, vale a pena ser honesto no Brasil? Então o Carlão resolve se apropriar do dinheiro do banco, do roubo do banco, para fazer uma série de coisas que eram boas para ele, para que ele conseguisse melhorar de vida. E ele tinha o objetivo de devolver o dinheiro, só que ele vai se enrolando cada vez mais, né? Porque, como diz o tema de abertura, muito apropriado, né? O tema da novela, dinheiro na mão é vendaval, e ele vai se enrolando num turbilhão até que ele não consegue mais voltar atrás. E aí é tarde, quando ele quer voltar atrás no final, é tarde demais. E ele é então premiado com a morte, né? Por tudo que ele fez, né? Não adiantou, né? Porque ele foi castigado no final. É cruel, né? Então a novela foi cruel, o final foi impiedoso com o Carlão, né? No caso da Anice é um pouco diferente porque ela é meio maquiavélica, né? Ela não é como o Carlão, ela é mais, digamos, maldosa, vamos dizer assim. Mas também as maldades dela são feitas por quê? Porque ela é maldosa só? Não, ela faz as maldades, ela faz as tramas e arquiteta coisas que prejudicam outras pessoas, para quê? Para que ela também consiga ascender socialmente. No fundo é a mesma coisa que o Carlão. Em ambos os casos também, existe também o componente romântico, né? A ascensão social ligada à busca do seu grande amor. O Carlão, ele queria ficar rico para que ele, entre outras coisas, para que ele reconquistasse o amor da Lucinha, né, a namorada dele que terminou o namoro com ele e acabou ficando noiva do Salviano Lisboa, que era um viúvo ricaço da história, né? Então, e tinha um pouco a ver, a ascensão social dele tinha a ver também com a busca de reconquistar a Lucinha. No caso da Anice, ela também, a ascensão social dela tinha a ver também com conseguir casar com o patrão, o Rodrigo, né, o personagem que é o playboy milionário, interpretado pelo José Wilker. Então vejam como nos dois casos não é só por dinheiro, tem a ver também com amor, com romance, olha que curioso, né? Diferente, por exemplo, do que acontece em Vale Tudo, anos depois, quando a Maria de Fátima, que também tem essa luta por ascensão social, a ascensão social dela é só isso. Por quê? Porque o amor dela ela já tem, que é o César Ribeiro. Ela não precisa lutar por um amor, né? Ela vai casar com o Afonso por dinheiro, mas ela não quer o Afonso, né? Ela já tem o amor do lado dela, que é o César. Ela quer só a ascensão social, e junto com ele, né? Leva ele junto. Então é diferente, né?
Interessante essas comparações entre esses três personagens arrivistas, né? O Carlão, a Nice e a Maria de Fátima. Então vamos ver o que o Ismael Fernandes, da famosa Bíblia telenovela brasileira Memória, disse sobre Pecado Capital, especificamente sobre essa questão da morte do Carlão. Ele fala: o último capítulo explicou a tragédia urbana que a autora desenvolveu durante a novela, a autora Jeanette Claire, né, a autora da novela Pecado Capital, claro. Carlão, que agira de má fé, morre assassinado entre as obras do metrô, e sua morte é notícia de jornal. No mesmo matutino, um destaque social chama a atenção dos leitores, o casamento de Lucinha e Salviano. Quer dizer, é isso mesmo, né? Pra quem já viu Pecado Capital, ou pra quem vai ver, a última cena da novela é a morte do Carlão, né? No último capítulo acontece toda aquela trama, onde ele tenta devolver o dinheiro, ele chega a deixar o dinheiro nas obras do metrô, que era um metrô carioca que estava sendo construído, e avisa a polícia que o dinheiro tá lá. Só que os antigos, né, outros bandidos também queriam aquele dinheiro e voltam para pegar o dinheiro. E o Carlão tenta impedir. Esse é o erro final dele, o erro fatal, né? Porque ele podia não fazer mais nada, né? Deixa pra lá. Mas ele vai lá tentar impedir que os bandidos peguem o dinheiro. E aí acaba morto por esses bandidos. E a última cena da novela é o corpo do Carlão, com os populares velando ali. A família chega e começa a chorar desesperada. E colocam aquela prática comum na época, não sei se ainda tem isso, né? Aquela coisa popular de colocar vela, acender velas ao lado do morto, né? Quando aparece um morto no meio da rua, né? Colocam as velas ali para a alma do morto. E aí tem umas velas em volta, a câmera fecha numa das velas e acaba. Fim. Triste, né? Mas aqui no dicionário da TV Globo existem algumas informações interessantes que a gente pode jogar aqui na discussão. Na página 60 está escrito: segundo Daniel Filho, que era o diretor de novelas principal da Globo na época e diretor-geral de Pecado Capital, segundo Daniel Filho, Lucinha e Carlão iriam ficar juntos no final. Ele, né, o Carlão, como no perfil típico de herói, não guardaria o dinheiro e Salviano seria o vilão da história. O diretor diz que alertou Jeanette Claire para o fato de que seria um contrassenso Lucinha se casar com Salviano se Carlão não morresse. A autora relutava em matar o protagonista, temendo a reação dos telespectadores. O diretor conta que realmente houve uma revolta popular, mas que a morte de Carlão foi uma verdadeira revolução em matéria de telenovelas. Até aquela data, nenhum herói de novelas morrera ao final da trama, foi o que eu disse, né? As modificações do roteiro, contudo, transformaram Pecado Capital em grande sucesso. No capítulo final, a cena da morte de Carlão tornou-se um marco na história da televisão brasileira. Tá tudo certo. A única diferença é que eles falam que o Carlão era o herói, e é o que eu tô falando. Ele era o anti-herói, né? Ele era o anti-herói. É um protagonista anti-herói, né? Porque ele não é um herói clássico. O herói clássico é aquele herói virtuoso, né? Que é bom do início ao fim e que é vítima das tragédias da história, que é o que acontece com os heróis da Jeanette Claire. A Simone de Selva de Pedra, o André Cajarana de Pai Herói e assim por diante, né? Depois do sucesso de Pecado Capital, ela faria um outro protagonista anti-herói, também interpretado pelo Francisco Cuoco, claro que eu estou falando do Herculano Quintanilha de O Astro, com a diferença que o Herculano não morre no final, né? Mesmo porque ali ela está fazendo uma crítica política, principalmente, mostrando que essas figuras políticas maquiavélicas, como o Herculano, infelizmente não morrem no final. E ainda sobre Daniel Filho, vamos agora usar outra fonte muito interessante, que é o site Teledramaturgia do meu amigo e colega Nilson Xavier. Aqui no Teledramaturgia, na parte sobre Pecado Capital, nos bastidores, o Nilson coloca que no livro Circo Eletrônico, que o Daniel Filho publicou em 2001, o Daniel comenta sobre a morte do protagonista Carlão no último capítulo. Abre aspas para Daniel Filho. Tive uma pequena discordância com Jeanette por conta da morte de Carlão. Eu tinha certeza absoluta de que ele deveria morrer. E Jeanette não concordava em matá-lo. Ela não queria, porque achava que mocinhos não devem morrer, apesar de o Carlão ter se tornado um marginal. Isso poderia prejudicar a próxima novela, pois o público ficaria decepcionado com o desfecho. Olha como a Jeanette era conservadora e moralista, né, de certa forma. E era por isso mesmo que eu queria a sua morte, para a novela não ser sempre um jogo de cartas marcadas. Apesar disso, nossa colaboração nessa novela foi um dos melhores trabalhos que fizemos juntos. Fecha aspas para Daniel Filho. Enfim, o fato é que o Carlão morreu mesmo, não teve jeito, não deu pra salvar o Carlão, e realmente o Daniel Filho tinha razão. A morte do Carlão tornou-se um charme a mais no final da novela Pecado Capital, que por si só é uma novela que faz parte da história, né, da telenovela brasileira, uma das mais importantes, né? Então a morte do Carlão foi um marco. Curiosamente, depois de 22 anos, né, quando a novela foi refeita, né, houve o remake de Pecado Capital no horário das 6 da tarde, remake escrito pela Glória Pérez,
onde a gente tem o Eduardo Moscovis interpretando o papel do Carlão, né, no lugar de Francisco Cuoco. Aí a gente tem uma história interessante, né? A gente já ia falar um pouco sobre isso, mas já vou antecipar, né? A diferença entre os anos 70 e os anos 90, né? Então, nos anos 70, parece que a gente tinha essa onda meio moralista de punir esses anti-heróis. Já nos anos 90, essa questão não estava tão clara. É por isso que no remake de Anjo Mal, por exemplo, a Anice foi reabilitada e não morreu. E o Carlão de Pecado Capital, até o último momento, ficou se discutindo se ele morria ou não, né? Havia essa ideia também de salvar o Carlão no remake. Mas, também no remake ele não foi salvo. Ele morreu. E foi ainda mais triste, né, a morte do Carlão no remake, porque no remake a Lucinha não fica com o Salviano Lisboa, né? A Lucinha do remake, interpretada pela Carolina Ferraz, não fica com o Salviano, então ela está presente na cena da morte do Carlão, né? Ela chega com a família do Carlão a tempo de ver o Carlão já morto no metrô, né? Porque aí, em 76, a morte acontecia nas obras do metrô. Em 98, no metrô em si, né? O metrô já existia, então é lá mesmo que o Carlão morreu. Então é isso, né? Quer dizer, o Carlão não foi salvo em nenhuma das duas vezes. Já a Anice ganhou uma segunda chance nos anos 90. Então, falando em Anice, vamos voltar para Anjo Mal. Então, de novo, no livro do Ismael Fernandes, o que ele fala sobre a morte de Anice em Anjo Mal? Ele coloca aqui: Suzana Vieira protagonizava como presente ao seu sucesso em escalada, né? A primeira protagonista de Suzana nas novelas da Globo. Primeira novela de Cassiano para a Rede Globo, Entretanto, esta sua estreia aborreceu parte do elenco. José Wilker e René de Vilmont, que na época eram casados, se indispuseram com a emissora. Suzana preferiu se omitir dos comentários maldosos. Que comentários maldosos? Ele não diz. Suzana preferiu se omitir dos comentários maldosos, preferindo declarar no final: a morte de Anice deu 90% de audiência. Como se vê, só o elenco não estava contente. Então aqui tem uma história que a gente não sabe muito bem o que aconteceu. O fato é que a morte de Anice foi muito polêmica na época, dentro e fora da novela, né? Vamos ver por quê? Muito bem, aqui no dicionário da TV Globo eles comentam muito brevemente a questão da morte da Anice, sem muita profundidade, ao contrário do que fizeram sobre Pecado Capital, né? Então apenas aparece aqui: embora no final consiga conquistar Rodrigo, Anice morre durante o parto. O capítulo que retrata o episódio da morte da protagonista, que é o penúltimo no caso, né? Não é o último, marcou o clímax da novela, com altíssimo índice de audiência. Bom, isso a gente já sabe. Vamos ver então o que o site Teledramaturgia do Nilson Xavier nos diz sobre a morte de Anice. Na parte dos bastidores da novela do Anjo Mal de 76 está escrito: um sucesso conquistou nos últimos capítulos recorde de audiência para a TV Globo. No penúltimo capítulo, a protagonista Anice, que estava grávida de Rodrigo, morre ao dar à luz. Há controvérsias, o próprio Cassiano Gabus Mendes teria negado, mas especula-se que a morte de Anice teria sido uma imposição da censura do regime militar, que alertava que a protagonista era um mau exemplo e que não via com bons olhos os métodos nada ortodoxos da babá para conquistar a ascensão social. Quer dizer, de acordo com essa teoria, a morte de Anice teria sido um moralismo imposto pela censura e não um moralismo que partiu da própria Globo ou do Cassiano Gabus Mendes. Será? Depois tem uma parte muito engraçada que é assim: a morte da babá contrariou a audiência. E, coisa muito rara à época, Cassiano Gabus Mendes foi à TV, ao programa Moacir TV, de Moacir Franco, no domingo de tarde, para agradecer a enorme aceitação da novela e dizer: matei a babá porque as pessoas morrem. Pois é, esse trecho muito engraçado, muito interessante. Na verdade, o Nilson colocou no site Teledramaturgia citando o livro Gabus Mendes, Grandes Mestres do Rádio e Televisão, de Elmo Frankfort. E justamente, então, o Cassiano, né, foi à TV para dizer isso. Mas não é muito engraçado ele na televisão no domingo de tarde e dizer a queima-roupa: matei a babá porque as pessoas morrem. Enfim, foi essa a explicação do Cassiano Gabus Mendes para o público da época. Pois é, então como a gente viu, a morte de Anice foi tão ou mais polêmica que a morte do Carlão. Porém, como a gente também já falou, 20 anos depois, 21 anos depois, no remake de Anjo Mal, que foi ao ar às 6 da tarde, dessa vez escrito pela Maria Adelaide Amaral, a Anice não morreu. A Anice, dessa vez interpretada por Glória Pires, não morreu. E aí o que a Maria Adelaide Amaral fala sobre essa não morte da Anice no livro Autores, que a gente já comentou. Vamos lá. Ela fala o seguinte: no original do Cassiano, a Anice morria. Eu pensei, essa mulher vai morrer por quê? Por querer subir na vida e ter conquistado aquele chato? Em chato ela está se referindo ao Rodrigo, né, que na versão nova foi interpretado pelo Cadu Moliterno. É claro que o Rodrigo de Cadu Moliterno com certeza devia ser muito mais chato do que o Rodrigo do José Wilker, né? Mas enfim. Aí ela escreve:
Confesso que durante muito tempo namorei a possibilidade de dar a Nice um final tipo da Nora de Casa de Bonecas, a famosa peça de Ibsen, que termina com a heroína sozinha. A Denise Saraceni, no entanto, que é a diretora do remake, né, que é uma pérola em todos os sentidos, disse que esse final subverteria demais as regras da teledramaturgia e o público ficaria desapontado. Chegavam cartas pedindo para a Nice não morrer. E eu decidi que não a mataria. Ela ameaçava se separar do Rodrigo, mas não se separava. Chegava a esboçar o gesto, mas ele ia atrás dela. Eu achava o Rodrigo muito tonto. Eu preferia 1000 vezes outros personagens. Pois é. Bom, o fato é que as mortes de Carlão e Nice, ao contrário do que se poderia supor, que inaugurariam uma onda de mortes de protagonistas anti-heróis nas novelas da Globo, não foi bem isso que aconteceu, né? Demoraria pelo menos 3 anos, ou um pouco mais, para que um outro protagonista, também bastante polêmico, morresse no final de uma novela. Estamos falando de Paloma, a personagem de Diniz Fati na controvertida novela Os Gigantes, né? Uma novela tensa, né, que foi uma grande polêmica também, um grande problema na época para a Globo, uma novela que não deu certo, etc e tal. Curiosamente, Anjo Mal foi dirigido pelo Regis Cardoso, foi uma novela dirigida pelo Regis Cardoso. E Os Gigantes também foi dirigida pelo Regis Cardoso, né, mas era uma novela do Lauro César Muniz, onde a Diniz Fati interpretava a controvertida protagonista que, não satisfeita em ter cometido eutanásia, né, no começo da novela, quando ela desliga os aparelhos que mantinham o irmão dela em coma, né, porque o irmão estava desenganado, então ela desliga os aparelhos para que ele possa morrer em paz. E com isso ela passa a ter uma série de problemas na novela, justamente porque foi acusada de cometer eutanásia. E no final ela comete um outro pecado mortal, um grande tabu, o suicídio. Né? A Paloma fica dirigindo num avião até acabar a gasolina, e aí o avião cai, explode, e lá se vai ela pelos ares, mas a metáfora da novela é de que Paloma era uma fênix, né? De que ela renasceria novamente, né? Tem até um poema no final e tal, e aí dá a ideia de que ela ia renascer de novo em algum lugar, né? Mas de qualquer forma, a cena da morte da Paloma foi antológica no último capítulo de Os Gigantes, que foi ao ar no começo de 1980, né? A novela estreou acho que em agosto de 79, terminou em fevereiro de 80. E a Paloma fica girando com o avião e a cidade inteira para, né, para ver o que vai acontecer. E aí as pessoas colocam os carros, né? É de noite também a cena, e a cena fica cinematográfica, né? É de noite, aí as pessoas põem os carros assim, com os faróis iluminando o campo para que ela possa aterrissar, porque eles achavam que na verdade ela não pousava porque não estava conseguindo encontrar um lugar para pousar, sem saber que na verdade ela estava fazendo de propósito, né? E o personagem do Lauro Corona, que é um jornalista, um jovem jornalista, e que se inspira na Paloma, porque ela é uma veterana jornalista, né? O personagem do Lauro Corona, que é um rádio jornalista, narra tudo, né, febrilmente para a rádio local, né, contando o que está acontecendo, até que a Paloma realmente explode com o avião. Enfim, uma grande polêmica também a morte da Paloma. Só que a diferença em relação ao Carlão e Nice é que esses eram protagonistas amados pelo público, né? Polêmicos, controvertidos, dúbios, mas amados pelo público. Já a Paloma, infelizmente, não foi compreendida pelo público, foi rejeitada pelo público. Então a morte dela acabou passando em brancas nuvens, porque as pessoas já nem aguentavam mais a novela e queriam mais é que a Paloma fosse pelos ares, né? Enfim, coisas da época. Mas vocês pensam que acabou por aí? Não! Logo depois de Os Gigantes, a gente volta a ter o Cassiano Gabus Mendes matando uma protagonista no último capítulo. Pois é, Cassiano, de certa forma, copiou a si próprio ao fazer a novela Plumas e Paetês, onde a gente tem a personagem Marcela, a protagonista da história, interpretada por Elizabeth Savala, que não chega a ser uma vilã como a Nice, mas é uma mulher também que engana a todos, né? Ela, no primeiro capítulo da novela, ela pega carona numa estrada, né, com um casal de amigos, que é um rapaz e a namorada, o rapaz interpretado pelo Stepan Ercecian e a namorada pela Cristina Axé, e acontece um grande acidente, os dois morrem e a Marcela é a única sobrevivente. E a família do rapaz pensa que a Marcela é a namorada do rapaz morto e, consequentemente, acolhe essa mulher. E como essa mulher está grávida, a Marcela está grávida, ela resolve fingir que era mesmo a namorada do morto e que está grávida do morto, né? Então ela, de certa forma, não é uma vilã, mas é uma personagem dúbia, né? Que engana aquela família, engana todo mundo. Então, novamente, o Cassiano usa a mesma estratégia, né? Ao final da novela, Marcela, depois de muitas contradições e muitas confusões, acaba morrendo no acidente de carro, no último capítulo, aparentemente também novamente punida por tudo que ela tinha feito. De novo a gente tem essa questão da moral, né? Será que ela fez coisas tão graves assim para morrer no final? Mais ou menos o que a Maria de Amaral falou sobre a Nice no remake, né? Por que ela tem que morrer? Claro que também, né, existe uma grande diferença entre o Anjo Mal das duas versões, porque na primeira a Nice era muito mais
enfim, ardilosa do que na nova versão, onde a Anice virou realmente uma heroína e não uma anti-heroína. Quanto a Marcela de Plumas e Paetês, vocês também sabem que no remake ela também não morreu. Isso mesmo, existiu o remake. É que foi o remake de Tititi. Pois é, em 2000 e alguma coisa, 2009, 2010, né, a Globo fez um remake da novela Tititi, de Cassiano Gabus Mendes. Então foi ao ar com o nome de Tititi. Mas na verdade era um remake que misturava duas novelas do Cassiano Gabus Mendes, como vocês sabem. Plumas e Paetês e Tititi. Então era uma junção. E as principais histórias das duas novelas estavam ali mixadas nesse remake. E quem escreveu o remake? De novo, Maria Adelaide Amaral, a mesma que escreveu o remake de Anjo Mal. E de novo ela não matou a protagonista, que no caso do remake a Marcela não era a protagonista, né? Era uma personagem meio ali, quase uma coadjuvante, né? Porque foi tudo tão mixado, né? Que, enfim, não era mais a protagonista. Em Plumas e Paetês a Marcela era a protagonista, né? A personagem número 1 da história. No remake, não. A Marcela é uma personagem lá que foi interpretada pela Isis Valverde, mas, de novo, curiosamente, a Maria Adelaide Amaral não matou essa personagem. Então, pelo jeito, a Maria Adelaide é mais benevolente, né, com essas personagens. Então, ela não matou a Anice no remake e não matou Marcela no remake, né? Vale dizer que no remake a personagem tem a ver com uma questão gay, né? Porque dessa vez no remake era um casal de namorados, né? Interpretados pelo Gustavo Leão e André Arteche. Aí o Gustavo Leão morre e a Marcela, a Isis Valverde, se faz passar pela namorada do morto, né? E aí tem todo esse trelelê porque o namorado sobreviveu, né? O personagem do André Arteche. É como se no original a personagem da Cristina Axé tivesse sobrevivido. Não foi isso que aconteceu, né? Então no remake, a Marcela, que eu acho que também não era muito maquiavélica, era uma heroína santa e purificada, não morreu. Na verdade, acho que a principal diferença é essa, né? Eu acho que, na verdade, o moralismo não tá nem... O moralismo dos anos 70 está em matar esses personagens. E o moralismo dos anos 90 e dos anos 2000 está, não propriamente em não matar, mas já em transformar esses personagens em figuras... vítimas de outros vilões, né? Então, na verdade, foi o que aconteceu no remake de Anjo Mal. A Anice deixou de ser uma vilã, ela passou a ser uma vítima de outros personagens, como a Paula, de Alessandra Negrini, entre outros personagens ali, né? Ela foi acusada injustamente de um crime, foi presa, né? Sem ter feito nada, etc e tal. E no Plumas e Paetês, eu não vi, no Tititi, eu não vi o remake de Tititi, mas posso imaginar que a Marcela de Tititi era uma pessoa que era vítima de outras pessoas, como, por exemplo, da personagem da Guilhermina Gimli, né? Que inclusive persegue ela na estrada, ela realmente capota no carro, mas não morre, né? Então, quer dizer, ela virou uma vítima. E por isso ela não morre, porque também ela não ia ser punida, ela já era uma vítima, né? Então ela tem mais é que ser salva. Então, na verdade, o que muda não é primeiro o fim, já muda toda a condição dos personagens no remake. Interessante, né? Talvez por isso que no Pecado Capital o Carlão morreu mesmo, porque a condução tinha sido a mesma. Desde o começo ele foi um personagem ambíguo por conta da ambição, então ele acabou morrendo de novo. Acho que é isso, né? E aí, depois de toda essa odisseia, onde a gente tem basicamente a figura do Cassiano Gabus Mendes e da Maria Adelaide Amaral remakeando as novelas, refazendo, a gente volta para o Lauro César Muniz, que a gente falou da novela Os Gigantes com Paloma. Em 86 ele faz a novela Roda de Fogo, um grande clássico que está aí disponível também, todo mundo já reviu e viu, onde nós temos também o protagonista que também é um anti-herói, desde o começo, né? Ele é um personagem inescrupuloso, um vilão, ele é um assassino, né? Ele mata pessoas, ele manda matar pessoas. Que é o Renato Vilar, o personagem, o grande empresário, frio, calculista e superpoderoso, interpretado pelo Tarcísio Meira, numa grande interpretação. Porém, o Renato Vilar se regenera, né? Ele descobre que tem uma bolha no cérebro, que pode morrer a qualquer momento, então ele se regenera e tenta resolver todos os problemas, consertar todos os seus erros, reabilitar a sua família, etc, etc, etc. E então o personagem vira um herói. De anti-herói, ele passa a ser um herói. E por conta disso, durante toda a novela, com essa ameaça de que ele morreria no final, o público não quis e começou a pedir que ele não morresse no final. Recentemente, em entrevistas do Marcílio Moraes, que foi coautor da novela junto com o Lauro César Muniz, o Marcílio comentou que na época eles sofreram muita pressão do público, que não queria que o Renato Vilar morresse, porque as pessoas se afeiçoaram a ele e acreditavam na reabilitação do Renato, então ele não podia morrer. Mas o Marcílio comentou que eles não podiam abrir mão da morte do Renato. E eu acho que ele tem toda a razão, né? Por quê? Porque ele falou, a gente estaria enganando o público se ele não morresse. Porque a gente montou toda a novela em cima da ameaça de morte. Ele tinha uma bolha, ele ia morrer. Não dava pra gente inventar uma solução salvadora da medicina para reabilitar o personagem só porque o público gostava dele. Né? E realmente eles foram corajosos e implacáveis. E no final, o Renato Vilar morreu mesmo, né? Numa grande cena antológica no último capítulo. Vale dizer também que os autores tiveram
a sutileza de criar uma cena quase no último capítulo, que é muito interessante, né? Quem estiver assistindo a novela na Globoplay pode ver. O personagem do Seu Brandão, pai da Lúcia Brandão, da personagem da Bruna Lombardi, tá assistindo televisão. Aparece uma cena, primeiro, do personagem do Jaime Periard, que é um cadeirante, né, com a namorada, a personagem da Cláudia Magno. Eles conversando e sofrendo porque ele é um cadeirante, não sei o quê. Dessa cena, corta para uma cena do Seu Brandão vendo televisão. Quase como se ele estivesse assistindo a cena do Jaime Periard com a Cláudia Magno, né, uma metanovela. Mas ele tá vendo um filme na televisão junto com a empregada. E aí ele comenta, essas novelas, ele tá vendo novela, né? Tá vendo novela. Ele fala assim, essas novelas são todas iguais. No final, o paralítico sai andando, aquele que tinha uma doença terminal vive, consegue se curar. Ele fala assim, né? Fazendo uma crítica, uma gozação com a própria novela. Como se na novela Roda de Fogo, o personagem do Jaime Periard fosse mesmo levantar e sair andando. Ou o Renato Vilar fosse se curar da doença. Então, muito inteligentemente, os autores não fizeram isso, né? O personagem do Jaime Periard continuou sendo um cadeirante e o do Tarcísio Meira, o Renato Vilar, morreu mesmo, né? Pois é, minha gente, mas aí a gente tá chegando ao final do programa e vocês vão estar se perguntando, mas e Pantanal? Afinal de contas, o título desse programa é Anjo Mal, Pecado Capital, Pantanal e os protagonistas que morrem no final, rima e é verdade. Então cadê Pantanal nessa história? Bom, Pantanal é um caso à parte, né? Essas lendas, essas sagas mitológicas rurais do Benedito Rui Barbosa, como Pantanal e Renascer, que não por acaso também Pantanal teve a versão original e o remake, e Renascer teve a versão original e já foi anunciado que vai ter o remake, né? E o que acontece ali? A gente também tem o protagonista que morre no final, né? No caso de Pantanal, José Leôncio, interpretado pelo Cláudio Marzo e depois pelo Marcos Palmeira, e no Renascer, o Antônio Fagundes, que faz o José Inocêncio, que depois vai, no remake, não sei quem vai fazer no remake, se é que vai existir, né? Mas enfim. Mas o que interessa pra gente é, por que o protagonista morre no caso do Benedito? O Benedito já faz diferente, né? O caso dele não tem a ver com moralismo, nem nada desse tipo. Tem a ver com a questão da mitologia que ele cria, né? Eu comparo com a saga Star Wars do George Lucas, né? O Benedito Rui Barbosa seria o nosso George Lucas, né? Parece. Porque se você pegar a sagas familiares de Pantanal, Renascer, O Rei do Gado, Esperança, Terra Nostra, todas essas sagas do Benedito Rui Barbosa, mas principalmente Pantanal e Renascer, são muito parecidas com Star Wars, né? Guerra nas Estrelas. Principalmente nessa questão do protagonista que morre, mas não morre de verdade. Por quê? Porque se transforma numa entidade que vai continuar pairando e abençoando a todos. Né? É o que acontece em Pantanal, porque o José Leôncio ele não morre, ele morre, mas ele vira o Velho do Rio, né? Uma entidade. No caso de Renascer também tem uma coisa mitológica, né? Porque o José Inocêncio tem o negócio da faca, né? No Jacarandá, então tem toda uma lenda, ele vira um espírito, né? E é o que acontece em Star Wars, por exemplo, com o personagem do Obi-Wan Kenobi, logo no primeiro episódio, né? No Guerra nas Estrelas, episódio 4, Uma Nova Esperança, onde o personagem interpretado pelo Alec Guinness se deixa matar pelo vilão Darth Vader e na verdade com isso ele se torna mais forte do que nunca. Ele se torna um espírito que vai ajudar o Luke Skywalker até o final da saga, né? Aparecendo enfim, aparições fantasmagóricas. Então quer dizer, eu acho que o Benedito Rui Barbosa já é um outro filão, né, desses protagonistas que morrem no final. Mas falando em espírito, já que a gente está falando em Star Wars, espírito, Benedito Rui Barbosa, etc e tal, vocês podem estar se perguntando, mas e as novelas espíritas? Se a gente parar para pensar em A Viagem ou Alma Gêmea, a gente também tem... Bom, A Viagem não é bem... Os protagonistas não morrem no final, né? Porque eles morrem durante a novela, mas não no final. Acho que a única pessoa que morre no final, no último dia, é a Dona Maroca, né? A mãe da Diná, mas ela não é protagonista. Mas em Alma Gêmea, os dois protagonistas morrem no final. E até antagonista... Bom, mas antagonista morrer no final é banal, né? Então não vou citar. Protagonistas mesmo, que são a Serena e o Rafael, morrem no final de Alma Gêmea, no último capítulo. Mas aí essas sagas espirituais é outra história, né? Então aí A Viagem, Alma Gêmea, essas novelas espíritas não podem entrar na nossa discussão porque são novelas, é um outro tipo de novela, né? Então, como eu disse, essas são outro tipo de novela, outra categoria, não são novelas realistas, né? Como a gente analisou aqui. As novelas espíritas já entram numa outra chave, como também as novelas do Benedito, né? As sagas, as fábulas mitológicas, folclóricas. Então vamos ficar nas novelas realistas e de certa forma, ateias, né? Então ficamos com essas que a gente comentou. Também vale dizer que a gente não comentou de novelas onde o protagonista morre antes do final. É o caso, por exemplo, de Insensato Coração, onde a protagonista Norma, interpretada por Glória Pires, foi assassinada antes. Ou então a novela Corpo Santo da TV Manchete, de 87, onde a personagem Simone, a protagonista, interpretada por Cristiane Torloni, também foi assassinada antes do fim, né?
Então aí não conta. O tema desse programa era protagonistas que morrem no final. Então por hora vamos continuar aqui velando o luto por Carlão e Nice das primeiras versões dessas novelas tão emblemáticas. Logo mais farei as semi-maratonas dessas novelas e nos defrontaremos de novo com esses assuntos, com essas temáticas. Afinal de contas, a morte é um assunto inevitável. Como diz o Cassiano Gabus Mendes, a morte faz parte da vida, as pessoas morrem. Então é isso, já que a morte faz parte da vida, por que não fazer parte da vida desses protagonistas no final, não é mesmo? Voltaremos em breve com mais Naftaluf para vocês. Inscrevam-se no canal e até a próxima. Get